que eu me lembro do início da Universal foi quando ela não existia ainda, só no coração do bispo e de algumas pessoas que o acompanhavam. Um episódio que me marcou muito foi quando o bispo Macedo ainda não era nem consagrado pastor, resolveu sair do trabalho para pregar o evangelho. E era um dia de semana, eu estava almoçando na casa da minha avó, quando ele chegou, resoluto, decidido, ousado. E a minha avó ficou assim, hesitante, porque ela disse, olha, você já tem uma filha, está casado, você tem um emprego público, o salário é pequeno, mas você não pode ser mandado embora, você tem estabilidade. Mas de tanto ele insistir, a minha avó disse, então tá bom, meu filho, mas uma coisa você vai me prometer, você não deixa de pagar o carnê do INSS, para quando você ficar velho ter alguma coisa. Imagina, ninguém podia supor nos seus mais ousados sonhos de que a igreja seria o que é hoje. Essa decisão do bispo de deixar tudo, sem nenhuma perspectiva de sucesso, já tinha passado anos em outras igrejas e nunca ninguém viu nele qualquer virtude, qualquer atributo que pudesse consagrá-lo, foi algo extraordinário. Eu sei que na Igreja Universal nós todos fazemos muitos sacrifícios, muitas pessoas já fizeram históricos sacrifícios, extraordinários sacrifícios, mas eu acho que podem ter feito tanto, igual, mas maior não, porque foi difícil. E aí nasce a segunda filha do bispo, com um problema seríssimo, e nesse instante, no dia que ela nasceu, a Vivi, eu fui visitá-la de manhã cedo, fiquei muito, ela ainda rapazinho, fiquei muito abalado. Quando cheguei na casa da minha avó, minha família se reuniu e o bispo chegou por volta das 5 horas da tarde. Ele só pôde visitá-la à tarde porque ele trabalhava durante o dia. E aí ele disse duas coisas que me marcaram, Jane. Ele disse o seguinte, eu não vou ficar com raiva de Deus. Não, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte, eu vou gostar mais dela do que da outra. Impossível um pai gostar mais de uma filha do que da outra. Era uma maneira de compensar, extravasar a sua dor. A outra tão linda, essa com dificuldades. Mas isso na frente me fez ver que a igreja tomou esse perfil de gostar mais do que sofre, do que está sozinho, do que está abalado, a igreja das madrugadas. Os cristãos naquela época, os crentes, quando viam uma pessoa que não xingava, que não tinha vício, tinham a tendência de convidá-lo para ir à igreja. Você tem tudo para ser crente. Mas se passasse, por exemplo, na porta de um cemitério e tivessem pessoas despachando, arriando um despacho, eles atravessavam a rua. A igreja foi para a porta do cemitério, para as encruzilhadas, ela foi convidar as pessoas que tinham desejo de suicídio, que estavam com vício. Passou a ser a igreja cuja característica maior é a igreja que gosta mais do aflito, um verdadeiro hospital, um pronto-socorro espiritual. A outra coisa que ele disse foi, eu não vou ficar com raiva de Deus, eu vou ficar com raiva do diabo, agora mesmo eu vou me dedicar. Pronto, naquele momento eu vi nascer um líder. Eu acompanhava o bispo desde a época que ele era líder de mocidade em outras igrejas e não tinha expressão, não é? Não havia, era um homem comum, qualquer, do povo. Depois daquela decisão, ali a gente viu nascer um grande líder, porque eu lembro daquela palavra de Abacuque, quando ele escreve sobre porquê, né? Nas lutas, nas dificuldades que a gente enfrenta, por que as coisas acontecem. E nesses momentos que a gente não tem resposta, como é que pode o sujeito largar tudo e receber como prêmio talvez um castigo, porque a filhinha nasceu com dificuldades enormes, foram dias, meses, anos de um sofrimento terrível. Nessa hora que a gente não sabe por quê, só uma coisa a dizer, o justo viverá pela sua fé. E ali eu vi um justo viver pela sua fé, ali eu vi a Igreja Universal nascer antes mesmo daquele primeiro salão alugado, a funerária na avenida Suburbana. Foi isso que me fascinou na Igreja Universal, porque eu nasci em lar evangélico, sou neta de missionários ingleses, aprendi as histórias da Bíblia, ter temor a Deus, mas essa fé corajosa, essa fé assim, de se lançar mesmo, eu aprendi na Igreja Universal. Eu tinha temor, mas aprendi a ter intimidade com Deus. Isso mudou radicalmente a minha vida e eu sou muito grata à Igreja Universal. E depois fomos viver essa experiência na África, e depois em vários lugares. Então eu acho que naquele dia que o bispo chegou e conversou com a minha avó, eu estava ali sentado almoçando, eu acho que Deus me colocou ali exatamente para mim poder contar para vocês
um início. Seu testemunho. Para eu poder dizer hoje como eu vi esse início tão bonito, simples, modesto. Mas que fez toda a diferença. Mas que fez toda a diferença. Quando nós fomos para a África, que foi um antes e depois da nossa vida, foi realmente um divisor de águas. Passamos momentos muito difíceis, muitas lágrimas, mas foi fundamental para o nosso crescimento espiritual. Marcelo pode falar melhor do que eu, porque ele viveu uma experiência única. Sendo filho único, não teve a oportunidade de voltar ao Brasil para enterrar o pai. Era uma terça-feira, eu terminei a reunião da cura. Na África eram 11 horas da manhã, no Rio de Janeiro 8 horas da manhã, ou 7 horas da manhã, minha mãe me ligou dizendo que seu pai não acordou, morreu enquanto estava dormindo. E a igreja estava começando, eu era o único pastor naquela igreja. Como único filho, não pude vir enterrar meu pai. Fiz uma carta para que o pastor que fez o sepultamento lesse. E eu me lembro que disse o seguinte: quis Deus levar meu pai, o melhor amigo que tive na vida, estando eu tão longe. Por outro lado, agradeci a Deus, porque meu pai morreu sem sofrimento, dormindo. E eu acho que esse é um sinal de que Deus o tomou para si. Mas eu me lembro direitinho desse dia, porque quando ele recebeu a notícia, ele ficou tão, assim, eu não sei nem explicar, emocionado, que ele não conseguia conversar com ninguém. Passou o dia inteiro caminhando pela cidade, caminhando, porque foi uma dor muito grande. Você ter seu pai longe, não poder enterrá-lo. Então, mas não estou chorando por pena da gente, não. Quero mostrar para vocês a importância que é do sacrifício. São pequenos sacrifícios que a gente faz ao longo da vida que Deus lá na frente vai retribuir. Então, vale a pena esse sacrifício que a gente vive pela obra de Deus, renunciando às nossas vontades, nossos sonhos até, acabam que Deus nos produz coisas muito maiores do que a gente podia imaginar. O momento mais marcante na Igreja Universal, na nossa experiência, foi o primeiro estádio na África do Sul. Nós fizemos o Desafio dos Deuses, que já era um culto que tínhamos feito no Brasil. Lá tem muçulmanos, lá tem hindus, lá tem as religiões africanas. E nós convidamos o povo para vir ao estádio conhecer o Deus verdadeiro. Bom, foi uma guerra, porque tiraram nossos anúncios na televisão, no rádio, e cancelaram os trens, os ônibus, o transporte. Então eu recebi uma ligação de um pastor e disse assim: olha, eu acho melhor a gente cancelar o estádio porque vai ficar vazio. Cancelaram tudo, está uma confusão. Nossa igreja era muito pequenininha, era no subsolo. Eu abri a Bíblia procurando uma direção e aí meus olhos bateram naquele versículo de Jesus dizendo: quando estiverdes a caminho, não saudeis a ninguém. Eu disse: eu não posso saudar, eu estou a caminho, eu tenho que ir. Isso era uma quinta-feira. E o estádio estava lotado. Lotado, porque se você para dar ouvido que as pessoas falam, sua fé enfraquece. Então, se você tem um alvo, tem uma determinação, você tem que ir em frente. E Deus honrou. O estádio ficou super lotado. Uma menina manifestou, veio com a mãe para o altar e eu disse assim: vamos ver quem é o Deus verdadeiro. O estádio estava lotado. Então eu fiz uma oração. Em nome de Maomé, o Deus dos muçulmanos. Em nome de Hare Krishna, um dos deuses hindus. No meu nome. E a menina continuava na mesma situação. Vocês já devem ter visto pastor fazendo oração desse tipo em todo lugar, mas na África era a primeira vez e o estádio estava lotado. E os canais de televisão também estavam lá filmando. E foi a primeira vez que o Papa foi à África. Só que o Papa não foi para a área negra, o Papa foi para a área branca. E quando a menina ficou liberta, o estádio inteiro ficou maravilhado. Foi realmente o duelo dos deuses e Jesus mostrou que estava com a gente. E o mais bacana é que 10 anos depois nós voltamos nesse mesmo estádio e o pastor que estava dirigindo o país naquele momento trouxe ao palco as pessoas que estavam naquele estádio 10 anos atrás. E quantos não foram os testemunhos que a gente nem sabia, né, Marcelo? Foram coisas fantásticas. Foi um momento marcante, a gente não vai esquecer nunca. Jamais. Bom, nós estamos comemorando 40 anos da Igreja Universal. Foram 40 anos de muitas lutas, mas também de grandes vitórias. E se você está vivendo momentos de dificuldade na sua vida,
Mire-se no exemplo da Igreja Universal, veja como ela venceu todos os obstáculos, sabe? Que não deu ouvidos ao que os outros falavam. A gente tem uma fé invencível, uma fé determinada, e essa fé que tem que pautar a sua vida. A Igreja Universal veio realmente para transformar o Evangelho morto no Evangelho vivo. Eu acho que maior do que esses 40 anos que tivemos até hoje, só os próximos 40 anos. Venha fazer parte dele.